Boa tarde, Boa tarde. professor Vinícius. Tudo bem? Tudo bem? Escuta bem? Deixa eu acender a luz aqui, Certo, fica melhor. Tudo em tá melhor ordem. agora. Bom, Uhum, eu vou aqui apresentar o professor Vinícius, né? Só para lembrar que as nossas lives, professor, sempre ficam gravadas, né, no meu IGTV uhum. e também no meu canal do YouTube, né? Então, às vezes, pelo dia, pelo Uhum. horário, as pessoas elas não conseguem ver. Elas sempre perguntavam nas primeiras lives, né? E aí depois elas não perguntavam mais, que agora elas já sabem que ficam lá guardadas, né? Então elas podem acessar quando quiser. É, Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, e aí, como nós combinamos, né, o senhor faz uma explanação da temática sugerida, e depois aí a gente pode fazer, eu vou fazer algumas perguntas, né, a partir daquilo que o uhum. senhor vai expor, e aí a gente pode conversar um pouco, tá bom? Ok. O professor Vinícius dos Santos é doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, né? O título do seu doutorado é Alteridade e Alienação, os impasses da intersubjetividade na filosofia de Sartre. Tem um projeto atual que trata da questão da subjetividade, estranhamento e sentido do existir em Marx, né? E o tema sugerido aqui para a exposição dele, o nosso debate, é capitalismo e sentido do existir. Então, professor, muito bem-vindo, boa tarde, o senhor tem a palavra. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Obrigado, Hugo, pelo convite, por essa iniciativa que também é tão necessária, né, da gente discutir a filosofia, não só dentro da academia, com os nossos pares, mas também levá-la para fora, que é um pouco também a razão de ser, né, da filosofia. Então, como você disse, eu sugeri esse tema, né, porque ele é objeto hoje das minhas pesquisas, né, de alguns anos para cá, e ele me parece bastante atual, digamos, ou bastante contemplado pelo momento em que a gente vive, esse momento tanto quanto absurdo, tanto quanto caótico, né, que é a pandemia e todos os seus desdobramentos todo mundo tá vivenciando. Então, eu, como você mencionou também, né, minha formação ela foi em cima da filosofia de Sartre, que é um dos expoentes do chamado existencialismo, e mas, no entanto, sempre eu, eu estudei o Sartre ali muito próximo da ligação, do diálogo, do debate dele com o marxismo, com Marx, mais especificamente, e nos últimos anos eu, como dizer, um pouco inverti a lógica desses debates, pelo menos como ele aparece na filosofia do século XX, né, que é procurar não um diálogo do existencialismo a partir dele com o marxismo, mas é procurar um tema que acho que aparece no pensamento de Marx, mas que frequentemente é minimizado ou não é talvez tão abordado como aquelas análises do chamado mundo objetivo da economia, da estrutura da economia, do capital, do Estado, etc. E esse tema é justamente a formação do sujeito, ou o que eu estou chamando aqui do sentido do existir. E me permito fazer essa assimilação porque, a rigor, eu imagino, essa é a posição marxiana, quando a gente pensa em indivíduo, em subjetividade, em formar-se enquanto sujeito, o que nós estamos procurando, em larga medida, é um sentido para toda essa nossa aventura que, segundo a cultura moderna, pelo menos o pensamento mais hegemônico, a visão mais hegemônica, não está dado a priori. Ou seja, não há propriamente, pelo menos do ponto de vista de Marx e de uma série de outros autores,
contemporâneos, algo como uma natureza humana ou como um destino ao qual todos nós estaríamos irremediavelmente presos e estaríamos, de certa forma, na Terra só para cumpri-lo. Isso tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo enquanto humanidade. Então, a questão que se coloca para mim, né, nesse trabalho, nessa pesquisa, é trazer como o Marx, a partir da sua análise crítica da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, ele nos dá uma série de subsídios para pensarmos como essas subjetividades se formam, ou seja, como nós nos formamos como indivíduos, como nós delimitamos possibilidades de encontrar um sentido para a nossa existência que, insisto, parto aqui da tese que não está dado de antemão. Ora, o que acontece, e se você quiser me interromper, fique à vontade, quando eu também se estourar o tempo, porque é uma limitação de tempo, né, também pode me interromper. O que acontece para Marx é que a sociedade, a nossa sociedade, que a gente pode chamar de sociedade moderna, sociedade burguesa, ela tem alguns traços que não podem ser desprezados quando a gente pensa a questão do sujeito, do sentido da existência, do porquê estamos aqui, do porquê vivemos da forma como vivemos. Né? Se a gente quisesse sintetizar talvez o problema numa acepção bem simplificada, por que nós vivemos como nós vivemos? Ou seja, porque estamos num mundo em que grande parte da nossa vida, grande parte do nosso tempo está atrelado a atividades laborais, ao trabalho, à nossa profissão, mesmo quando esse trabalho, quando essa profissão, ela não nos desperta maior prazer, maior satisfação. Por que a nossa sociedade, por que nós vivemos em um mundo, né, de tão profunda desigualdade social, econômica, cultural, regional? Por que vivemos numa rede de sociabilidade, de relações que frequentemente se apresenta tão violenta, tão opressiva? Então, um pouco né, essas perguntas, elas razoavelmente encontram uma resposta um pouco imediata no Marx. Não tenho como entrar aqui em detalhes, mas dizem respeito ao que é chamado de crítica da economia política, ou a crítica do capitalismo no Marx. Agora, como isso? Pois não. Isso tem a ver, professor, com aquela ideia que Marx coloca de que o trabalho ou esses mecanismos de produção determinariam a nossa própria consciência? É isso, né? A questão que eu me coloco é como dessa análise macro, vamos colocar assim, né? Dessa análise mais estrutural, a gente pode depreender certos aspectos na formação da nossa consciência, ou no que pensamos, no que estabelecemos como horizonte de possibilidades, no que são, em última instância, para dizer, as possibilidades de sentido para a nossa existência. Geralmente, quando essa questão é abordada, sobretudo no âmbito do existencialismo, concentra-se o foco no indivíduo, nas suas possibilidades de escolha, na angústia diante da escolha, das opções, como ele formata o seu projeto, mas até o pensamento sartreano se esforça nesse sentido de tentar deslocar, pelo menos num certo momento, deslocar o centro de gravidade do indivíduo isolado nele mesmo para a sua relação com os outros, as suas relações sociais, mas me parece que há alguma coisa além que o Marx traz para a gente e que tem, parece profícuo de a gente considerar. Por exemplo,
por que nós dispensamos a maior parte da nossa vida, a maior parte de nós dispensa a maior parte da vida para cumprir uma obrigação, que é o trabalho no sentido comum do termo, mesmo que essa obrigação ela não nos satisfaça de qualquer modo. Nós passamos a maior parte do nosso tempo, a maior parte do nosso dia ao redor de uma atividade, agora talvez um pouco menos para alguns, mas passamos a maior parte do nosso dia envoltos, né, em cumprir as obrigações das nossas atividades profissionais, seja executando, seja nos deslocando até elas, o que hoje é um problema certamente muito maior do que na época do Marx, nas grandes cidades, seja, quer dizer, o trabalho, por assim dizer, ele molda e estrutura toda a nossa vida, né, como se toda a nossa existência ela girasse em torno daquilo que fazemos. Isso por si só não é necessariamente um problema para Marx, porque, como você colocou, efetivamente para ele o trabalho é o âmbito no qual nós nos tornamos humanos. Porque o trabalho ele permite, segundo Marx, a gente superar ou, pelo menos, minimizar certos constrangimentos ou determinações naturais, as quais, por sermos justamente seres também naturais, biológicos, nós estamos constrangidos. Então, para dar um exemplo bem simplificado, há um constrangimento natural que nos impede de voar. No entanto, né, quer dizer, o nosso corpo ele não tem características, propriedades, os artifícios para que a gente possa voar. No entanto, o trabalho humano é capaz de construir máquinas, aviões, que nos permitem superar essa barreira ou esse constrangimento natural. Um outro exemplo que a gente pode dar, para ficar bem aqui no nosso cenário, é que, diante do aparecimento de um vírus, como agora o Covid-19, nós podemos, por isso que Marx está chamando de trabalho, se não erradicá-lo, pelo menos minimizar os seus danos, por exemplo, com uma vacina. Então, o trabalho é essa atividade que permite à humanidade como um todo tornar-se humana, por assim dizer. Criar um mundo que a gente pode chamar, assim, muito simplificadamente, de mundo da cultura, que é o mundo propriamente humano. O que acontece para ele é que esse trabalho, da forma como ele se apresenta na nossa sociedade, ele, ao invés de promover esse caráter de criação e, portanto, permitir-nos a cada um de nós uma busca por sentido, por nosso estar no mundo, para usar como expressão sartreana, heideggeriana, ele nos aprisiona. Ele se impõe a nós como um fardo. Ele se impõe a nós como alguma coisa que não é mais humanizante ou humanizadora, mas aparece, na verdade, como um simples meio para que nós consigamos um objetivo que é o ganhar dinheiro. Então, essa inversão, né, do trabalho criativo, do trabalho propriamente humanizador, para o trabalho que Marx chama de trabalho alienado ou estranhado, é uma das características mais marcantes da sociedade moderna. E isso não é apenas uma inversão da nossa atividade ou do fim da nossa atividade, mas isso tem impactos profundos na forma como a gente pensa, na forma como a gente se enxerga, na forma como nós estabelecemos nossas possibilidades. Quer dizer, é muito claro para todo mundo, imagino, seja muito claro para todo mundo que
para usar uma expressão marxiana, aquilo que nos é possível está diretamente ligado a quanto dinheiro a gente tem. Então, na nossa sociedade, quanto mais dinheiro, maiores são as nossas possibilidades. Maior é a possibilidade que a gente tem de vamos dizer, responder aquela pergunta chave da filosofia, que é o porquê estamos aqui. Ou o que eu estou chamando aí de busca de sentido, o que o existencialismo coloca. Por que a gente está aqui? Sartre, por exemplo, diria, bom, o sentido da nossa existência nós construímos ao longo dela. O que o Marx acrescenta é que esta construção ela está determinada por fatores que são completamente alheios à nossa vontade e que muitas vezes se impõe de tal modo que uma grande parcela da sociedade vê-se completamente esvaziado da possibilidade de construir um sentido significativo para a sua existência, mas vive tão somente para sobreviver. Né? Quer dizer, a gente vive e trabalha para que no dia seguinte nós tenhamos dinheiro para comprar alimentos, roupas e uma moradia, para que nós continuemos a sobreviver. Sobreviver como simples organismos vivos. Né? É como se, nesse sentido, a gente se animalizasse nesse processo. Não sei se isso fica mais ou menos claro. Coisa. Esse processo é um processo de animalização no sentido de não uso da razão, ou é mais um processo de objetificação? Não, um processo... a gente pode pensar pelos dois pinos. Pronto. Mas, fundamentalmente, para Marx, é esse processo de objetificação. Quer dizer, se aquilo que nos torna caracteristicamente humanos é isso que ele está chamando de trabalho, né, nesse sentido do ato, a partir do momento em que esse trabalho deixa de ser um trabalho criador, deixa de ser um trabalho que satisfaz carências e desejos do indivíduo e do coletivo e se torna esse mero meio para conseguir dinheiro, ele se instrumentaliza, nós estamos, segundo Marx, por assim dizer, retrocedendo, o termo não é o melhor, mas nós estamos caindo numa espécie de animalidade quase inconsciente. Quem vive tendo como único fim a própria sobrevivência física imediata é o animal. O animal que está sempre posto diante do dilema da sobrevivência. O humano, como eu mencionei nos exemplos anteriores, embora esteja sempre diante desse dilema, ele tem características, mecanismos de diferenciação, de superação desses dilemas tão imediatos. Por isso que a gente consegue, por assim dizer, criar um mundo. O nosso mundo ele é, ao mesmo tempo, natural e cultural, natural e histórico, para usar termos bem comuns aí no vocabulário filosófico. Isso. Se a pessoa ela vive exclusivamente para sobreviver, a diferença dela para um animal, nesse sentido, é muito pequena. Ao mesmo tempo, a gente tem uma racionalidade nisso. Não agimos, e a sociedade ela não se estrutura de modo completamente irracional. O problema é que esta racionalidade ela está voltada a um fim que não é um fim propriamente humano, de desenvolvimento humano. Vou colocar também um termo péssimo, mas é só para ilustrar, né? Porque remete a uma série de coisas que não tem nada a ver. Mas não há ao humanizar-se, mas ele se volta exclusivamente para reprodução do capital. Então, a racionalidade que a gente tem na nossa sociedade, há uma racionalidade, mas esta racionalidade ela tem um eixo, um centro de gravidade, que é a reprodução do capital.
Então, daí, por exemplo, para novamente a gente cair aqui no problema, nosso problema contemporâneo, porque, por exemplo, há uma disputa comercial entre países em torno da fabricação e do possível patenteamento de uma vacina contra o Covid-19. Então, embora isso seja um interesse mundial, esta vacina, do ponto de vista da racionalidade mercantil, da racionalidade capitalista, é completamente plausível, né, e diria mais necessário que esta descoberta torne-se, como todas as outras coisas, uma mercadoria. Torne-se algo que pode ser comprado e vendido e, portanto, sujeito às mesmas regras de compra e venda de qualquer mercadoria. Então, a gente tem uma racionalidade aí. Né? É uma racionalidade, no entanto, segundo Marx, né, o que a gente poderia chamar uma racionalidade reificada, ou uma racionalidade instrumental, para usar também um termo bem comum no marxismo, ou mesmo uma racionalidade, eu diria, desumana, nesse aspecto, né, de ir contra as necessidades humanas. Então, não sei se isso se deu para responder, mas o meu problema é como isso está ligado à forma como nós nos enxergamos, à forma como nós valoramos as coisas, como valoramos a nós mesmos. Né? Por quê? Porque há uma tese no Marx, decorrente dessas anteriores que eu citei, de que a valorização hegemônica, a valoração hegemônica da nossa sociedade se dá justamente pela conversão de todas as coisas em mercadoria. Então, tanto coisas no sentido mais amplo do termo. Então, tanto objetos, quanto objetos materiais, quanto objetos imateriais, quanto nós mesmos, pessoas, temos mais valor quanto maior a nossa capacidade de aparecer ao mercado como algo valoroso. Ou seja, quanto mais a gente custa, ou quanto mais as coisas custam, mais valorosas elas são. E isso tem um impacto profundo na forma, inclusive, como nós enxergamos as outras pessoas. Porque, nesse caso, tendemos a enxergá-las sempre com esse viés objetificante. Sempre com essa régua, que é a régua do que Marx chama de valor de troca. Então, as coisas são mais interessantes, mais importantes, quanto maior é essa valorização mercantil delas. E essa valorização mercantil, no entanto, ela não necessariamente ela está atrelada a necessidades humanas, né? a desejos, a aspirações propriamente humanas, ou da maior parte da sociedade, ou de uma grande parte da sociedade. Então há aí uma tensão, uma contradição, né? Um choque entre essa racionalidade instrumental, de um lado, e aquilo que nós precisamos de outro. Professor, eu sempre percebi, assim, pelas leituras, pelos estudos, que dentro desse desenvolvimento do capitalismo, havia uma substituição, como se aquilo que antes era supérfluo se tornasse necessário. A ideia de que o que é necessário? Existe uma necessidade física, né? Claro, você se alimentar, beber água, essas coisas. Mas eu percebo muito, a partir de observações até empíricas, de que tem coisas que as pessoas passam a considerar necessárias. Quando alguém, por exemplo, diz assim, eu preciso daquele sapato. Se a pessoa fala uma expressão como essa, eu vou entender o seguinte, ela está sem sapato algum e ela precisa para ir para o lugar, para ir para o trabalho, para ir para a escola, porque ela não tem sapato. Só que normalmente a pessoa que fala eu preciso daquele sapato, ela tem 20 pares de sapato guardado. Então, em que ponto ou em que momento essa mudança daquilo que era supérfluo se tornou necessário? Pelo menos, claro, que não é necessário, mas na cabeça das pessoas parece que funciona dessa maneira. Né? Então, a nossa sociedade ela é a primeira, né, contando todas as outras formas de sociedade e cultura que a gente experimentou ao longo
do nosso trajeto aqui, que consegue plenamente escapar daquilo que se chama, no jargão técnico, de economia de subsistência. A maioria das culturas, eu diria praticamente todas, né, que nós conhecemos, elas, de alguma forma, estão atrelados a um esquema de produzir aquilo que a sociedade necessita, mas produzir numa escala que será consumida imediatamente. Portanto, eu, como sociedade, né, produzo coisas, alimentos, vestuário, habitação, enfim, apetrechos em geral, e aquilo será quase que na sua totalidade consumido de modo mais ou menos imediato. Eventualmente há um excedente, esse excedente é trocado, né, isso é, muito sucintamente falando, a origem do comércio em geral. Mas a sociedade capitalista não. Né? O desenvolvimento técnico e tecnológico da indústria capitalista permitiu que a gente superasse, por assim dizer, esse entrave, né? Eliminasse esse entrave. Então, se antes a gente tinha um cenário, por exemplo, você tem lá uma economia de subsistência que, numa determinada cultura, uma sociedade que num certo momento, num certo ano, sofre com algum tipo de abalo natural. Uma seca mais prolongada, um período de chuvas mais prolongados, e isso interfere na produção e na colheita de certos alimentos. Ora, o que vai acontecer? Essa interferência, ela vai, de algum modo, colocar em risco a existência daquela própria sociedade. Porque se você tem ali, como se diz popularmente, está tudo contadinho, se alguma coisa faltou, mesmo por um motivo alheio, vai sobrar, vai haver escassez. Vai sobrar, não sei, vai sobrar para alguém. Então alguém vai ficar sem. Ou todos ficarão com uma porção menor. Na sociedade não acontece. Se você tem uma crise de abastecimento local, você tem como abastecer esse local em crise com produtos vindos de outro lugar. Ninguém propriamente morre de fome na sociedade capitalista porque faltam alimentos, por exemplo. Não é esse o problema, que é um problema razoavelmente comum em toda e qualquer sociedade anterior a nós. Vamos colocar assim. Então, o capitalismo ele tem essa característica que é uma expansão ilimitada da produção. O capital ele dirá o Marx, o valor que se autovaloriza. O sentido do capital é sempre produzir mais, sempre se expandir. Ora, se você produz mais, você precisa que alguém consuma mais também. Então, a própria dinâmica de reprodução do capital, segundo Marx, essa dinâmica de desmedida, em que nós medimos a nossa vida social, por exemplo, sempre pelo crescimento do PIB. Então, quanto mais a economia cresce, melhor, mais progresso. Essa lógica, ela exige que se crie consumidores para esses produtos. A produção de Karl Marx é que cria o consumidor e não o contrário, como a tese do pensamento liberal, econômico liberal, neoliberal. Ora, nesse sentido, eu preciso fazer com que as pessoas elas vão além do plano das suas necessidades imediatas e adotem também essa lógica da acumulação. Eu tenho 2 pés, eu preciso de um par de sapatos, preciso de mais alguns lá para situações diversas, mas certamente está fora do âmbito da necessidade humana que alguém tenha 30 ou 40 pares de sapato. Não dá, não há porquê. No entanto, nós somos estimulados a ter essa visão, inclusive em muitos casos, isso é um fenômeno aí mais
mais contemporâneo até, aquele cenário que eu descrevi antes, no qual a gente simplesmente vive para trabalhar, para sobreviver, né, cria esse círculo vicioso, ele naturalmente ele esvazia as possibilidades de sentido. Né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou sobrevivendo para quê? E o consumo ele aparece no último século, diria, como um mecanismo de compensação dessa falta de sentido. Então, para falar em termos bem simplificados, é como se eu preenchesse o meu vazio existencial, que não é só meu, é um vazio promovido mesmo pelo modo de vida capitalista, mas eu preencho esse vazio, por exemplo, consumindo. Então, né, fico nessa angústia de querer sempre comprar mais, porque é como se isso, de alguma forma, satisfizesse essa busca nossa por um motivo pelo qual viver, digamos assim. Então, isso acho que ajuda, e aí nas últimas décadas, no último século, a gente tem o desenvolvimento da propaganda, da assim chamada indústria cultural, né, de mecanismos, inclusive, de controle, de indução psicológicos, para que as pessoas sintam, né, a necessidade de consumir mais, de ter aquilo que é mais novo. Né? Do ponto de vista do Marx, isso é uma completa inversão da lógica natural humana, né? Porque a gente se torna escravo, se torna objeto desses objetos, né? Que é a característica mais marcante da sociedade capitalista para ele, né? Essa inversão. Essa ideia de consumo, você acredita que ela é muito mais motivada assim, pelo desejo do que pelo próprio objeto? Ou seja, parece que aquilo que me instiga mais é o desejo de possuir, mas quando eu possuo, ele já é meu. Então eu vou projetar meu desejo em outra coisa, porque o que vale é o consumo, não o objeto em si. Tem alguma lógica isso? Eu acho que sim. Vale lembrar, por exemplo, que esse problema do desejo, né, como alguma dimensão da nossa vida que é, por definição, insaciável, ela aparece nos grandes pensadores que influenciam Marx, que é Hegel. Uhum. Então, Hegel é quem vai, acho que, tematizar de modo mais bem acabado na modernidade essa lógica do desejo pelo outro, desejo pelo objeto. E sim, o desejo ele tem essa dimensão de insatisfação permanente. Então, acho que a gente pode sim aproximar o pensamento do Marx dessa condição. Agora, o que aparece na nossa sociedade, sobretudo, aí, como eu falei, no último período, né, desse capitalismo desenvolvido, globalizado, é uma espécie de manipulação deste desejo, né, de um reforço constante desse desejo, para que aquilo que, digamos, se circunscreveria a necessidades humanas mais imediatas, seja adequado a uma necessidade que é a necessidade do capital. Então, acho que sim, aí há uma série de aproximações entre o marxismo e a psicologia, a psicanálise particularmente, tentando dar conta disso. A própria temática hegeliana que visa lidar com esse problema. Então, ainda que consideremos que o humano ele possui essa dimensão desiderativa, né, ele deseja algo, para mim não há dúvida de que essa dimensão ela é reforçada e manipulada mesmo para um determinado fim. Uhum. E ainda enveredando por Marx, né, pela visão marxista, né, que ele faz uma análise muito da sociedade do século XIX, mas hoje, será que os mecanismos de exploração eles foram potencializados, mesmo que seja com a outra roupagem, mas assim, eles continuam vivos de uma outra forma quando, por exemplo,
se vende a ideia do empresário de si, Uhum. quando você acha que você é o patrão de si mesmo e você não trabalha para ninguém. Ou seja, será que agora esses mecanismos de exploração estão mexendo cada vez mais com a consciência das pessoas, com a mente das pessoas? Acho que sim, certamente estão, né? O assim chamado neoliberalismo, ele que essa diria que este período do capitalismo no qual efetivamente tudo se tornou mercadoria. Isso é uma tendência, segundo Marx, que já está descrita na própria dinâmica capitalista, mas que encontrou uma certa resistência histórica desde o século XIX, né? Então, desde demandas de intervenção estatal, de certa da retirada de certos objetos, de certos elementos da lógica mercantil, mas que agora, nas últimas décadas, tornou-se completamente hegemônico. Ou seja, tudo é possível de ser medido em termos monetários. Tudo tem um preço, e essa consagração da lógica mercantil, quase que sem resistência, ela, a meu ver, amplifica uma tendência que o Marx observa em estado nascente lá no século XIX, mas que hoje é muito mais forte, que é justamente uma, uma espécie de autoexploração. Para que essa autoexploração ela ocorra, é preciso, a meu ver, que haja, primeiramente, isso que eu chamei a atenção no começo, que é uma espécie de esvaziamento do humano. O esvaziamento do humano significa que nós aparecemos como indivíduos para a sociedade, aparecemos como indivíduos esvaziados das nossas características particulares que nos tornam, cada um de nós, um indivíduo singular. Diante do mercado, o que aparece é o proprietário de uma força de trabalho abstrata. Não aparece o indivíduo com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, com as suas necessidades e desejos próprios. Então, esse processo de esvaziamento, de abstração, ele, digamos, ele retira a nossa substância propriamente humana e nos torna muito mais afeitos ou manipuláveis por estes novos mecanismos de exploração. E agora, algo certamente que o Marx não tinha em vista naquele momento, de autoexploração. Então, a gente se enxerga efetivamente como um objeto que, como qualquer outro objeto, tem uma série de características que nos tornam mais ou menos atrativos diante do mercado. Sendo que o mercado ele também não é só o mercado mais imediato, compra e venda da força de trabalho, mas absolutamente tudo funciona em torno dessa lógica. A nossa concepção de relações, de individualidade, daquilo que é bom ou não, daquilo que é valioso ou não, daquilo que é necessário ou não, da cultura em geral, tudo aparece sempre por essa lógica, por esse mecanismo. Então é como se nós fôssemos esvaziados da nossa concretude e depois moldados, por assim dizer, sob a medida do que é necessário para o capital. Para fazer uma paráfrase do heideggeriana, a vida na contemporaneidade ela se caracteriza como um ser para o mercado. O que nós fazemos grande parte da nossa vida, a educação, a formação dos nossos familiares, enfim, que a gente aprende desde da mais tenra idade até a universidade, quem tem possibilidade e tudo mais, é o quê? É como ser para o mercado. Ser, diria, um objeto atrativo para ser comprado, valorizado, segundo esses ditames. Então, é este ser, esse existir para o mercado que eu acho que é um elemento
fundamental para que a gente compreenda essas possibilidades de construção de sentido e compreenda um fenômeno que eu acho que está conjunto a esse cenário que eu tracei, que é de um certo niilismo existencial. É uma certa niilismo não no sentido nietzschiano propriamente, mas uma sensação que tem sido muito estudado tanto pela filosofia quanto pela psicologia nas últimas décadas, sobretudo, que é esse mal-estar diante do mundo. O Freud falava de mal-estar na cultura 100 anos atrás, esse mal-estar diante do mundo que, por exemplo, disseminou sentimentos ou doenças, mais precisamente, como a depressão, uma síndrome de esgotamento, burnout, né? Essa impotência de uma vida cujo sentido está muito fragilizado. Então, inclusive é um pouco esse meu direcionamento, né? Por isso que eu falei que é uma tentativa de trazer uma reflexão dentro do Marx que está lá, latente, mas que não é tão explorado. Quer dizer, o que é viver uma vida quase que na sua integralidade capturada pela necessidade de ser vendido para o mercado. O Marx, num texto dele, ele fala que o bem mais precioso para nós humanos é o tempo. Na medida em que somos finitos e sabemos disso, né, como novamente lembraria o Heidegger, na medida em que a gente tem consciência dessa finitude, nada é mais importante para a gente do que o tempo. Só que o nosso tempo de vida, ele é o que? 70%, 80% capturado por essa lógica de ou nos formarmos segundo valores que são os valores do mercado, ou nos prepararmos, ou trabalharmos. E antes a gente até tinha a possibilidade de um determinado ponto da vida parar e se aposentar e, digamos, viver a vida. Algo que hoje, né, nessa configuração do capitalismo, não aparece. Inclusive, as pessoas, muitas vezes, elas acham ruim, né? Vem com maus olhos a ideia de que alguém vai, depois de sei lá quantos anos, descansar, entre aspas, ter a vida. Porque a gente tem essa lógica do ser produtivo, que não é nada mais do que uma captura, um sequestro da nossa existência por uma lógica que é perversa. Né? E aí, assim, vale ressaltar uma coisa que sempre é importante. Para o Marx, esse desenvolvimento industrial possibilitado pela sociedade moderna, ele permitiria a nós uma espécie de liberação do trabalho, no sentido de que fosse a sociedade, o nosso modo de vida diferente, aí sim organizado, diria, de modo mais racional, no sentido mais clássico do termo razão, quase que existe, nós poderíamos dispensar uma parte muito menor do nosso tempo de vida trabalhando e, consequentemente, liberando uma parte muito maior do nosso tempo de vida para usufruir dessa dádiva, né, que é a vida. Então, o capitalismo ele permite isso. Então, a gente não precisa efetivamente trabalhar para sobreviver. Né? Se há um fenômeno como o Covid, ou uma diversidade natural, ou qualquer coisa que o valha, é plausível que ninguém vá sofrer grandes abalos por isso, se organizássemos de modo mais cooperativo, mais solidário, mais racionalmente humano. Você fez uma interessante, como você classificou, de paródia, né, do Heidegger e do Marx, do ser para o mercado, né, que o Heidegger fala do ser para a morte.
E aí, à medida que você foi falando, parece que isso deixou de ser uma paródia e parece que é uma efetivação, né? Porque esses mecanismos, né, que tomam muitas vezes a minha liberdade, parece que é, é só um prolongamento, mas a morte está aí do mesmo jeito, no sentido não do corpo físico, mas sim no sentido da morte enquanto a falta de possibilidades. É como se eu não tivesse mais um espaço de manobra, né? Eu não tenho mais para onde me deslocar porque é só isso que eu tenho. Né? Então você faz a paródia e aí a partir da sua fala não é tão paródia não, parece que é uma efetivação do ser para a morte de Heidegger no ser do mercado, né? Parece que Esse termo nem é meu, né? Então, a primeira vez que eu vi, né, literalmente, é um filósofo francês chamado Stéphane Abbé, mas me parece mais do que válido, né? Ou a gente pode pensar, se a gente nem quiser pensar no Heidegger, mesmo as definições clássicas de ser para si, que estão em Hegel, que estão no próprio Sartre, né, que é justamente a definição dos sermos conscientes de nós mesmos, né, de que existimos, de que estamos no mundo, é como se ele já fosse de antemão mediado por essa grande estrutura que é o mercado. Então a gente já pensa realmente as nossas possibilidades, a nossa vida, por essa régua, por essa valoração, né, pelas necessidades que são impostas. E, enfim, isso me parece efetivamente uma captura patológica da nossa existência. Faz com que a gente se volte cada vez mais para nós mesmos. Não é casual o fenômeno contemporâneo do individualismo, que aparece também nesse momento de pandemia, quer dizer, cada um ali preocupado única e exclusivamente com consigo, seja porque precisa efetivamente, seja porque está pouco se lixando para o outro, que é um outro aspecto do que o Marx apresenta, que é super característico da modernidade, que é essa dissolução dos laços comunitários, sociais. O Marx ele compra a tese aristotélica célebre de que o ser humano é um animal político, digamos, por natureza, né? O político naquele sentido mais amplo. Nós não vivemos em isolamento. Vivemos em sociedade mesmo quando nos isolamos. E, por um lado, o mercado ele realmente estende essa sociabilidade para todo o globo. Né? O fenômeno da globalização, né, ele é literal. Quer dizer, você pode viajar para qualquer parte do mundo, praticamente, que você vai encontrar os mesmos produtos, a mesma lógica. Quer dizer, há uma homogeneização, né, cultural, econômica, política. Então há digamos, esse estabelecimento de um laço que faz com que, como é dito numa passagem bem conhecida do Manifesto Comunista, que a gente passe a precisar cada vez mais daquilo que é produzido do outro lado do mundo. Então a gente se relaciona globalmente, né, mesmo que por intermédio das coisas. Mas, ao mesmo tempo, é justamente porque a gente se relaciona sempre por intermédio das coisas, ou quase sempre, que essa sociabilidade ela é uma espécie de sociabilidade truncada, deformada, que faz com que, embora dependamos, cada um de nós, absolutamente de outros, a gente não estaria aqui não fosse o trabalho de quem projetou ou fabricou os celulares, a internet, de quem costurou a roupa, de quem plantou o alimento, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós nos enxergamos como uma espécie de célula isolada, uma mônada isolada, uma coisa que está fechada em si mesma. E é interessante o que o Marx coloca, que esse ensimesmamento, né, esse voltar-se exclusivamente para si, ele também, de alguma forma, pode ser considerado como uma patologia do próprio capitalismo, porque, ao mesmo tempo, nós não somos capazes de viver, se não em sociedade, se não em relações com os outros.
mas, ao mesmo tempo, nos fazem crer que, olha, você lute por você mesmo e tal, como se nós tivéssemos a possibilidade de nos dissociarmos do mundo ao redor. Então, isso também vai lá. Tentando aqui fazer novamente uma ligação, né, entre Sartre e Marx, né, como você até comentou no começo, né, a questão da angústia, né, que Sartre também trabalha, né, na sua obra. E aí a angústia é uma parte constituinte do próprio ser humano, né? E ele se angustia, por exemplo, antes de uma escolha, ele se angustia durante a escolha e ele se angustia depois da escolha por motivos diferentes, mas sempre estamos angustiados, né? Uhum. Estamos angustiados porque não sabemos o resultado, estamos angustiados quando ele se desenvolve, nós somos seres de angústia. Nessas relações de trabalho, no caso da pandemia, por exemplo, parece que essa angústia ela foi para a estratosfera, né? Porque cada dia que se passa é uma incerteza a mais, né? Então aqui novamente a gente percebe uma relação dessa angústia, né? Que também o filósofo dinamarquês Kierkegaard trabalha, ele tem uma obra chamada O Conceito de Angústia, né? E que hoje a gente percebe, não só hoje, já faz tempo, que no mundo do trabalho, chega fim de ano, é um verdadeiro desespero nas empresas. As pessoas não sabem se vão continuar. E com essa pandemia, essa angústia ela veio antes, ela foi antecipada, né? Então, você acredita que esse processo ele tende a piorar? Porque assim, depois da pandemia, a crise ela vai demorar muito para passar. Então, assim, alguns resultados, algumas consequências ainda estão por vir, né? Que vão ser bem pior do que essa chuva de gafanhoto que está por aí. Não, é um ponto interessante porque, assim, no caso do Marx não há essa discussão da angústia propriamente, mas o que há vamos dizer, ele fornece alguns elementos para a gente pensar. Por exemplo, o quão, eu diria, o quão patológico ou quão irracional, em certo aspecto, é o fato de que nós, via de regra, nunca saibamos se no dia seguinte nós teremos condições de sobreviver. Quando a gente fala em perder trabalho, perder emprego, a gente está falando disso, em última instância. Quer dizer, eu não sei se eu vou sobreviver como organismo mesmo, como ser vivo. Não é nem, né, para voltar ao que você falou antes, não é nem um supérfluo, não é nem que eu queira mais sapato, não, a gente está falando de sobrevivência mesmo. Então, quanto isso em certa medida, completamente irracional. Nós orientamos a nossa vida por um jogo no qual você tem que estar sempre ali ganhando, porque se você perder, entre aspas, o preço é a tua própria vida. Então, há vamos dizer, essa angústia diante da incerteza que aí é fomentada socialmente, ela aparece sempre. No momento da pandemia, o que a gente tem, a meu ver, é uma espécie de extrapolação, acho que é o termo que você usou, desse cenário. Porque, em alguma medida, a gente tem uma manifestação muito clara de como, embora sejamos seres naturais e iguais por natureza, essa igualdade por natureza, ela é atravessada, ela é mediada por uma série de determinações sociais que fazem com que mesmo algo que é absolutamente alheio a qualquer divisão de classe, de gênero, o que seja, que é o vírus, né? Ele não conhece essas distinções que nós criamos, mas como ele se manifesta ou se efetiva, vai lá, de modos diferentes em diversos estratos ou diversas classes sociais. Então, num cenário que é de urgência, de emergência, que aflora a ideia do cada um por si, porque nesse momento realmente todo mundo está extremamente preocupado com como sobreviver, isso é uma tarefa individual, em última análise, mas então, como a sociedade já cria mecanismos para esse individualismo, aqueles que estão mais vulneráveis, eles se sentem mais atormentados, mais angustiados
Quer dizer, certamente a gente vai ter impactos subjetivos, psicológicos, de concepção de mundo, de valoração muito dramáticos nos próximos anos, como consequência desse período todo que a gente ainda está vivendo. E parece que eu percebi, professor, que aqui, acho que é o primeiro lugar do mundo que está flexibilizando sem ter feito quarentena, né? Sem ter feito isolamento social restrito, sério. Né? Eu até publiquei hoje no meu Instagram dizendo alguma coisa no sentido, né? O Brasil, aos poucos, está voltando à anormalidade, né? E teve gente que não entendeu e disse assim para mim, você tá doido? Normalidade, morre mais de 1000 pessoas por dia. E eu falo, não, leia direito, leia o que eu estou falando. É a normalidade no sentido de que sempre foi e parece, está voltando. É como aquela expressão, né? Que a gente brincava muito quando era mais jovem, né? Já assistiu aquele filme A Volta dos que Não Foram? É mais ou menos nesse sentido, né? É a volta à normalidade, porque sempre foi anormal, a gente está voltando a ser o que sempre foi. É inacreditável, né? Parece ser paradoxal, mas é real. Não, é exatamente isso. Quer dizer, então aí a gente vê como, por exemplo, né, a gente não pode desconsiderar o fato de que um país como o Brasil, um país periférico no âmbito capitalista, com todos os problemas que a gente está cansado de saber quais são, econômicos, sociais e tudo mais, como esse problema ele aparece de um modo distinto, eventualmente, do que apareceu em outros lugares. Né? Porque aqui o que falou mais alto foi o instinto de sobrevivência mesmo. As pessoas simplesmente não podiam se dar ao luxo que, eventualmente, em outros locais puderam se dar, fundamentalmente por isso. E aí a gente tem também outras questões, essa cultura mais individualista, que é muito característica nossa, que faz com que uma grande parcela da população também resolva ir à praia e fazer festa, e não sei o que, mesmo que, quer dizer, desconsiderando completamente o outro. Mas aqui, desde o começo, né, tanto que se criou o falso dilema, né, do economia versus vida, que é o quê? É uma coisa muito típica de um país que realmente as pessoas, com meio país na informalidade, portanto, vivendo essa angústia, quer dizer, é uma aposta, não? O Pascal diria, Pascal, né? A gente sempre aposta. Se Deus existe, se Deus não existe, a gente está apostando, será, eu vou morrer do quê? De Covid ou de fome? Bom, eu vou apostar no morrer de Covid talvez, porque vai ser num tempo talvez maior, ou enfim, esse instinto, né? É uma coisa absolutamente perversa. Pois é. Professor, eu queria agradecer imensamente sua participação, dizer que eu lhe acompanho lá no Trincheira das Ideias, né, o curso que teve agora. Estou também já matriculado no curso do GFIX sobre Marx, né? Vendo aula com o professor Elcio, o professor Leonardo da Hora, inclusive já convidei o professor Leonardo da Hora para participar também, ele já aceitou, vou marcar a data agora. Eu acho que é muito importante esse movimento de levar a filosofia, né, para um público mais amplo, depois eles têm acesso, assistem, tirar um pouco da academia, né? E assim, deu para perceber na sua fala o esforço de o tempo todo falar numa linguagem acessível, né? Dizendo assim, o tempo todo o senhor falava assim, não, vou tentar ser simples, vou tentar... Que é para as pessoas se interessarem, né? Porque se vier com aquela linguagem também academicista, acaba espantando as pessoas, né? Queria agradecer imensamente a participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pelo canal e bom, precisando, estamos aí, uma próxima oportunidade e é isso. Agradecer mesmo, foi muito bom. Muito obrigado. A gente, quer dizer, eu vou lhe ver outras vezes nos cursos que eu sempre estou acompanhando, né? Então, até a próxima, professor. Muito obrigado. Até. Obrigado tchau. a todo mundo. Só lembrar o pessoal aí que as gravações, né, dessas lives ficam lá no meu IGTV e também no canal do YouTube, né? E o nosso próximo encontro será na segunda-feira, às 4 da tarde, com a professora Márcia Tiburi. Vamos falar sobre o tema fascismo no Brasil, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau para todos. Tchau, professor. Tchau. Até mais.